Oi, pessoal, boa noite. Estamos aqui com mais uma super live para a humanidade, para a posteridade. Eu estou aqui, com uma honra tamanha de ter comigo hoje a atriz Larissa Novaes. E nós vamos estar aqui falando sobre a arte de comunicação. Com certeza vai ser uma live muito rica, muito informativa, né? O próprio título já diz tudo para vocês. Ah, minha tia Lucelena presente. Abraço. Aí, tia Lucelena presente, ótimo. Podem se conectar, tá? Eu combinei com a Larissa de eu estar entrando aqui uns minutinhos antes para que dê tempo das pessoas, né, se conectarem, entrarem aí à vontade. Fiquem à vontade, pessoal, para estar perguntando, para estar participando. Sempre quanto mais interativa for essas interlocuções, melhor é, não é? Fica mais rico, fica mais dinâmico. Eu gosto dessa forma. E aí a gente vai levar informações aí, jovens que querem seguir a carreira artística, as crianças que desejam também. Então, sintam-se à vontade aí para estar participando, estar conectando, estar dando um alô, né? Está tirando alguma curiosidade desse campo artístico aí da Larissa. Ela vai nos contar aí sobre o seu histórico de vida, né? A senhora Alba deve estar por aí também presente, uma seguidora fiel que eu tenho, a mamãe da Larissa, né? Pessoa muito especial, que eu tenho um forte carinho, uma forte consideração também. Então, vão se conectando, vão entrando aí à vontade, podem ficar, sintam-se em casa aqui, nessa noite do dia 21 de setembro. Faltam 2 minutinhos, são 18h58, de acordo com o horário de Brasília. Deixa eu conferir aqui se já está sendo transmitido lá no meu Facebook, certinho. Quem quiser entrar, só acessar lá. Realmente, pessoal, uma coisa hoje que eu fui perguntado, e aqui eu vou já deixar para vocês. Boa noite, senhora Alba. Está presente, ó. Não poderia deixar de estar, né? Essa é a Mamãe Coruja. Mas sempre, quando quiserem acessar minhas transmissões, elas são sempre transmitidas na minha linha do tempo, tá? No meu perfil pessoal do Facebook. Vai estar lá na minha linha do tempo. Inclusive, depois que encerra as transmissões, elas ficam salvas. Eu ainda descarrego e coloco também no meu canal do YouTube. Na minha arte de divulgação, eu já deixo o link lá, para quem quiser, facebook.com.br, salvo engano, facebook.com.br/diogohenrique.h.de.souza. É o linkzinho que está lá na minha arte de divulgação. Não tem erro. Só acessar lá, vocês já vão cair diretamente na minha página de transmissão, né, na minha linha do tempo do Facebook, e vocês vão estar podendo acompanhar. Tá bom? A Larissa me enviando aqui algumas fotos que eu ainda vou passar para vocês, que é surpresa. Nós já estamos aqui já no horário, né, 19 horas. Eu já vou chamar a Larissa. Larissa, só aguardar ela se conectar aqui com a gente. Estou aqui. Ótimo. Na câmera. O áudio já tá. Agora a câmera. Agora Isso. a câmera. Deixa eu ver. Sabe que mulher tem que arrumar, né? Arrumar cabelo, ver como é que tá, dar aquela ajeitada. Vaidade. Nossa, faz parte. Tá muito diferente essa transmissão aqui. Que diferente. Enfim. A mamãe já tá presente lá, ó. Eu vi, ela foi a primeira, né? Foi a primeira. Ela, ó, cheguei. Aí a frase, cheguei primeiro que a entrevistada. Aí, mas isso a gente já sabia, não já sabia, Diogo? Já sabia. Ela falou, eu te falei que ela ia chegar primeiro que eu. Não tem jeito. A minha tia Lucelena, lá de Diamantina, tá?
Oi, Está Lúcia, boa conectada noite. com a gente. Aí, É um boa prazer. noite. Então, vamos lá, Larissa. Hoje, Vamos mais lá, um vamos dia, começar. dia 21 de setembro, 19 horas, conforme o horário de Brasília. Todos que estão aí nessa conexão, todos que irão se conectar posteriormente. Eu sou o comendador da Casa Real de Espanha, com o título da Ordem Tousão de Ouro, Diogo Henrique de Souza, doutor honoris causa em Ciências Teológicas, Ciências Políticas, Relações Diplomáticas Internacionais, Direitos Humanos e Direito Internacional Público. Palestras para crianças, jovens, sobre temas motivacionais de prevenção e ensinamento sobre as drogas. Hoje estamos com a artista Larissa Novaes. Será uma live esplêndida, tenho certeza absoluta disso. Larissa, fique à vontade para saudar nossos espectadores aí nessa noite do dia 21. Diogo, primeiramente é um prazer estar aqui falando com você. É tão interessante, né, quando a gente muda os papéis, porque geralmente eu tenho um quadro, né, é um talk show que eu faço toda quinta-feira ali no Instagram, e aí você se acostuma com aquela posição ali de entrevistador, e quando você passa para o lado do entrevistado, dá um suor, dá um nervosismo, e aí você faz toda aquela preparação para manter a calma, o equilíbrio, por mais que você já tenha aquele costume de fazer aquilo, é incrível o tanto que dá o frio na barriga. Então, eu acho que quando a gente gosta do que a gente faz, esse frio na barriga, ele é inerente, né? Ele vem, ele sempre vai existir, não tem como falar, antes de você entrar no palco, você já deve estar acostumada, né? Na hora de gravar, na hora de falar, não. Sempre existe isso. Então, primeiramente, é um prazer, muito obrigada pelo convite. Eu fiquei muito honrada. É sempre bom a gente estar falando, gerando engajamento, comunicação, transformação, gerando reflexão, né? Isso é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, de incentivar. Então, te agradeço a oportunidade, obrigada a todo mundo que está aqui assistindo e a quem vai assistir também, porque essa live, de fato, é uma live para posteridade, né? Adorei esse seu projeto de falar que é uma live para a humanidade, para a posteridade, porque a gente precisa deixar coisas boas, né, para as pessoas, deixar boas influências, deixar bons pensamentos, deixar reflexão. Então, muito obrigada. Tá sem o áudio. Tá sem o áudio. Tá vendo? A gratidão é toda minha. Você pode ter certeza absoluta. Eu tenho certeza de todos que estão conectados aí. A Alba falando, amo essa menina. Tá vendo? O Ademir Filipim, grande amigo, mestre Oi, de cerimônia. boa noite. Isso. Abençoada live pra gente. Abençoada. Ele é mestre de cerimônias da Presidência da República há mais de 30 anos, tá bom? Uma pessoa magnífica que está aqui conosco. Uma voz esplendorosa, né? Uma voz esplendorosa. A voz do Brasil. A voz do Brasil. Ai, também está aqui, muito honrosamente, o doutor Tiago, tá lá de Lisboa, diretamente de Lisboa. Ele é presidente do Centro Internacional de Educação, com sede em Lisboa, em Londres, em Estocolmo, o qual me concedeu recentemente os 2 títulos de doutor honoris causa em Direitos Humanos e em Direito Internacional Público, tá? Então, o doutor Tiago nos honra. Um abraço de Lisboa. Então, olha para você ver. Nós estamos lá em Portugal, Larissa. Muito prazer. Essa é uma das pautas, né, que a gente vai falar sobre a questão ali do direito. Eu sou advogada também, fiz a UAB, fiquei ali 5 anos estudando direito, que me deu uma base muito incrível, principalmente nesse aspecto da fala, da argumentação, da comunicação. O direito, ele te dá isso, né? Essa força para você falar, essa clareza, para se comunicar, colocar as palavras de uma maneira que ela vai ser ouvida de uma maneira diferente, né? Com certidão, com clareza, com calma também, né? Claro. Então, foram anos assim muito maravilhosos. Então, o Beto, bom dia, palestrante. Bom dia! Bom dia! Está aí conosco também presente aí, ó. Lá de Santa Catarina. Maravilhoso. Então, eu estava conversando com ele, eu tenho um amigo de Jaraguá do Sul. O pessoal de Santa Catarina é muito gente boa.
Demais da conta. Larissa, então, nós vamos iniciar da mesma forma que eu inicio com os meus entrevistados. Eu quero que você fala para a gente um pouquinho de onde você é natural, sobre sua infância, juventude. Fique à vontade, Larissa, para dizer para todos aí que estão presentes sobre. Certo. Bom, eu sou natural de Uberlândia, né, em Minas Gerais. Então, nasci em Uberlândia, morei ali em Minas até meus 4 anos, né, em Uberlândia. Mas também morei em Macapá e no Prata, que também é uma cidadezinha ali de Minas. Então, até os meus 4 anos, Albinha, eu chamo a minha mãe de Albinha. Albinha, me corrija se não for essa informação, porque pode ser que eu estou fazendo uma confusão de datas ali quando criança. Mas ficamos em Uberlândia até esse período. Depois nós mudamos para Macapá, na região norte, né? Macapá, que é a capital do Amapá. E ali nós vivemos durante 10 anos. E em Macapá foi o período em que eu mais desenvolvi as minhas habilidades artísticas, porque eu estava sempre buscando desenvolver coisas, desenvolver projetos. Eu escrevia muito, eu fazia peças. A arte era a minha válvula de escape, né? A vida ela sempre traz coisas para você, tanto boas quanto ruins. E quando eu coloco ruins, eu falo de um momento inicial, porque aquilo que é ruim você pode transformar em algo bom, né? Eu procuro olhar essa dificuldade como um desafio, né? No geral, a gente tem o costume de falar, isso é muito difícil. Não, difícil é a forma como você vê aquilo. Quando você transforma aquele difícil em um desafio, você sai daquela posição passiva e se coloca numa posição ativa para você resolver aquilo que está acontecendo. Então, durante esses 10 anos que nós moramos em Macapá, nós vivemos várias coisas, né? Algumas coisas delicadas, algumas questões de restrição financeira. Então, a arte era a minha válvula de escape, né? Eu sempre fui muito estudiosa desde criança. Eu acordava, eu queria que a minha mãe fosse comigo para a escola e chegasse lá às 6 horas da manhã, 6h30, sendo que a aula começava às 7h30. E aí ela ia, sabe? Minha mãe sempre foi essa incentivadora, assim, das coisas que eu gostava de fazer, principalmente ali no estudo. Então, eu era uma criança, assim, muito estudiosa. Era muito espoleta, quando a gente morava em Uberlândia. Depois, ali em Macapá, houveram algumas alterações. E aí foi quando, novamente, eu entrei para a parte da arte e pude transformar tudo que a gente vivia em material artístico, né? Então, eu escrevia muito, eu fazia peças, montava cenário. Meus amigos de Macapá que estão assistindo ou que forem assistir, eles vão lembrar desse momento. A gente fazia danças, fazíamos coreografia de dança. Então, foi um período, assim, foi o melhor e o pior período da minha vida. Eu sempre brinco em relação a isso, porque ali eu me desenvolvi muito, sabe? Nesse termo, nesse aspecto artístico. E uma coisa que eu também gostava muito de fazer era ajudar na sala de aula do meu irmão, né? Ajudar outras crianças. Eu ficava com a professora dele, auxiliando ali na parte de reforço, de estar, né, brincando ali com as crianças. Macapá, não sei como que tá a situação agora, mas na época em que a gente mudou, era um lugar muito... Era um lugar onde os recursos não eram muito bem distribuídos. Então, tinha muita pobreza, muita dificuldade, muita diferença, sabe, em termos de desenvolvimento humano. Então, nessa escola em que a gente estudava, era um lugar assim, que tinha muitas crianças carentes, né? Existia muita pobreza. Então, estar ali com aquelas crianças me fazia muito bem, sabe? Eu tenho um olhar especial para as crianças, porque eu acho que quando a gente cuida das crianças, a gente cuida da humanidade inteira, né? Se a gente olha para as crianças agora, a gente prepara essas crianças para elas se tornarem adultos que vão ser mais integrados com o todo, mais reflexivos, mais conscientes. Então, vendo aquelas crianças, eu observava o tanto de dificuldade, de pobreza e de... Sabe aquela lacuna, parece, que existe entre eu e o outro?
né? E principalmente por um aspecto de instabilidade emocional, de crises em família e, sobretudo, no aspecto financeiro também. Então, eu ajudava ali, aquilo lá era muito maravilhoso para mim. Então, isso foi durante a minha infância, né? E também durante a adolescência, porque nós ficamos lá até os meus 14 anos. Aí, em 2007, nós saímos de Macapá e voltamos para Minas, né? E fomos para o Prata, que é a cidade onde a minha mãe nasceu e que meu avô, né, meu falecido avô morava, e minha avó mora, e grande parte da minha família também mora. Meu avô, o famoso Santinho, que foi uma figura muito importante assim na minha vida. Então, ali no Prata, eu vivi dos meus 15 até os 19, 20 anos, fiz o ensino médio ali no Prata. Também foi uma época muito maravilhosa. E na escola eu desenvolvia também projetos artísticos, projetos ali voltados para a parte do ensino médio mesmo. Até tinha elaborado um projeto que se chama Descobrindo Talentos, que eu desenvolvia com a minha professora de português, a Neide, e a gente movimentava isso literalmente desenvolvendo talentos. Por exemplo, se alguma pessoa cantava muito bem, a gente fazia esse foco, né, de mostrar aquela pessoa cantando, de mostrar dança. Então, tudo era voltado para a potencialidade daquela pessoa, para a aptidão daquela pessoa, e sempre movimentando isso. Então, assim, a minha veia artística, ela vem de lá de trás e foi sendo construída ali no ensino médio. Depois que eu saí do ensino médio, eu fui morar em Uberlândia, e aí é onde entra a história do direito, né? Porque quando eu prestei vestibular, sempre fui muito estudiosa. E daí, quando eu fui prestar vestibular, eu queria fazer ou teatro ou jornalismo. O direito nunca tinha passado pela minha cabeça, sabe? Eu nunca imaginei fazer direito, porque o que eu gostava era da comunicação, da arte, de dar entrevista. Eu lembro até que quando eu morava em Macapá, se tinha alguma matéria assim na escola, aí eles falavam, a gente precisa de alguém para falar sobre alguma coisa. Eu já levantava a mão, eu quero, sabe? Então, eu era a pessoa que ia, que falava e que queria estar ali na câmera. E sempre pensei nisso. Só que a vida sempre traz surpresas, né? Então, eu prestei o vestibular. E, na época, em Uberlândia, não existia faculdade de jornalismo e nem de teatro noturna, né? Então, eu prestei os dois vestibulares, né? Para teatro e para jornalismo. E eram faculdades integrais. E, na época, eu pensei que porque a nossa vida, tipo, a nossa vida sempre foi muito regrada, assim, né? Toda aquela dificuldade, eu acho que a maioria, né? A maioria das famílias brasileiras passam por essas questões. E daí eu não tinha condições de me bancar sozinha, né? E nem a minha mãe. Então, acabou que eu não consegui fazer a faculdade nem de jornalismo e nem de teatro por ser integral. E daí entrava toda aquela questão de precisar trabalhar. Aí busquei faculdade particular no período da noite, também não tinha nem jornalismo e nem teatro. E foi quando eu prestei a prova do ProUni para poder tentar conseguir, né, uma bolsa ali para jornalismo, só que também não tinha. Então, eu olhei para aquela situação, Diogo, e falei, bom, existe um problema, aparentemente, né, que por enquanto não tem a possibilidade de eu fazer jornalismo e nem teatro. Então, eu não quero ficar parada, eu quero sair do ensino médio e já entrar numa faculdade para arrumar um trabalho, para, né, conseguir ajudar a minha mãe e meu irmão em casa. E olhei para aquilo e falei, bom, o que eu faço agora? Não tem nada na área de comunicação, das bolsas ali do ProUni, né? Não tinha nem publicidade e propaganda. E eu lembro que eu estava com 17 anos, eu olhei para aquilo e eu falei, mas como que não tem? Eu quero fazer algo na área da comunicação. Eu não tenho condições de pagar a faculdade, que na época era tipo R$1.800, R$1.500. Então, o que eu vou fazer? Aí eu olhei para todas aquelas matérias que estavam ali e vi o direito. Falei, então eu vou começar a fazer o direito aqui, né? Que é uma coisa que vai me ajudar, artisticamente falando. E quando surgir a bolsa em uma dessas áreas da comunicação, eu paro o curso e começo. Diogo, a bolsa da comunicação para jornalismo foi surgir quando eu estava no 7º período do direito. Aí eu olhei e falei, não. Logo no final.
logo no final. Eu falei, não, Uhum. eu vou finalizar esse ciclo, aí depois que eu finalizar o ciclo, eu dou um jeito na Larissa atriz, Larissa comunicadora. E foi o que eu fiz. Então, terminei o direito, prestei a prova da UAB e depois decidi mudar, né? De sair de Uberlândia e ir para o Rio ou para São Paulo. E daí acabou que o Uhum. Rio foi, né? Me chamou, eu tive uma conexão assim forte com o Rio, decidi vir para cá e estou aqui já há 3 anos. Resumidamente é isso, né? As histórias Entendi. são muito longas, mas resumindo, é basicamente isso. É isso. Larissa, quem é a senhora Alba Valério e o que ela representa para você na sua vida? E Alba aqui, Valéria. Ah. completando, né? É verdade que ela ama a dupla de cantores Vitor e Léo? E conte-nos mais sobre isso. Bom, Alba Valéria, Albinha, que eu chamo minha mãe de Albinha, é minha mãe, né? E é uma pessoa extremamente comunicativa, extremamente forte, extremamente alegre, né? E a minha mãe representa muito isso para mim. Eu vejo que esse meu lado da comunicação, eu aprendi muito com ela, porque a minha mãe é muito desinibida, sabe? Ela fala, ela conversa, se tem que você está no meio ali, sei lá, de 100 pessoas estranhas, ela vai conversar com a pessoa que ela precisa conversar e, sabe, naturalmente. Então eu Uhum. vejo isso, eu vejo muito desse traço dela, da comunicação em mim. Assim como a questão da alegria, da leveza que ela tem com a vida, apesar dos desafios diários, a minha mãe sempre está com um sorriso no rosto, ela sempre está alegre, ela sempre está empolgada, sabe? Raras as vezes assim que eu vi a minha mãe triste ou chorando, entende? Por mais que aquele problema, aquele desafio fosse enorme. Então, ela Uhum. representa muito isso para mim, A né? força. Essa alegria constante, sabe? E claro, Uhum. uma mãe completamente coruja está sendo a minha assessora, né, nesses últimos meses, assim, quando eu tenho alguma coisa para fazer, ela vai lá, divulga, ajuda e fala. E ela pergunta: você já falou com fulano? Você já mandou não sei o quê? Tá sempre ali, entende? Eu falei para ela: ó, mãe, virou minha assessora agora. E, sério, É mesmo. uma mãe É. coruja, né? Mamãe é Totalmente. coruja. Super coruja. Agora eu já vi que é super coruja. É totalmente coruja. Ela é uma coruja e assessora. E sobre Vitor e Léo, sim, ela adora Vitor e Léo. É uma Ah, que paixão legal. que começou há não sei nem quantos anos. Mãe, comente aí há quantos anos que começou. Eu acho que deve ter sido desde quando ela nasceu e ela nem sabia, porque ela gosta muito do Vitor e Léo. E tanto é que, tipo, o símbolo dela virou a borboleta, por causa de uma música do Vitor e Léo que se chama Borboletas. Então, a nossa casa em Uberlândia é repleta de borboleta. Tem borboleta na Ah, janela, na geladeira, no banheiro, na cama. Eu falo que a casa vai sair voando de tanta borboleta que tem. É muita borboleta. é aquela que é assim, mais ou menos. Eu não sei nada de. Eu não entendo. Não, borboletas Borboletas sempre. sempre voltam Tá, e o seu não, o meu jardim. Ah, confundi isso, também, mas é alguma essa coisa música aí. assim. É essa aí. Entendi. Ai, Ai, ai. maravilhoso. Larissa, agora fale-nos um pouquinho sobre cada uma de suas atuações, como comunicadora, atriz, escritora, produtora de conteúdo. Aí, a hora que você quiser que eu apresente aquelas fotos, só você falar que eu compartilho Tá. minha tela, Uhum. tá bom? Tá. Todas essas profissões elas estão muito interligadas e a questão do produtora de conteúdo veio com a pandemia, né? Porque aqui no Rio, na verdade, a gente sabe que, primeiro falando do aspecto artístico, a arte, eu aprendi que ela demanda um planejamento, sabe? Quando você não tem, por exemplo, recursos materiais suficientes para você se bancar, é um caminho um pouco mais delicado, porque os cursos na área eles são relativamente altos e para você atuar, você tem sim que estudar. Existe um mito, né? Existe uma convenção de que se a pessoa é um rosto bonito, ela pode virar atriz ou virar ator e é muito fácil. Só que não é essa a realidade. É claro que sim, você pode, né, fazer isso, mas eu prefiro estudar e eu prefiro aprender as técnicas, porque existem técnicas.
Então, eu aprendi que é necessário esse planejamento. Então, quando eu vim para o Rio, eu não dei continuidade, por exemplo, ao aspecto da advocacia, porque era algo que ia me prender muito e que também, na época, não era muito rentável, né? Sim. E, então, comecei a fazer produção. Aí eu trabalhava com a área de eventos, com produção de eventos, mas também comecei, né, ali fazendo outras coisas, tipo recepção. Trabalhei várias vezes como recepcionista, em vários momentos, em vários horários, e foi uma época bem desafiadora também. E a produção me deu essa visão um pouco mais global. Então, paralelamente, eu fazia os cursos, né, na área do teatro, de TV e tal. E a comunicação, ela surgiu no ano passado, que eu fiz uma formação também como comunicadora, locutora e radialista. E desde então eu tenho exercido isso, né? O meu foco inicial era estritamente a atuação, né? Então, fazia peças, eu estava fazendo musical, fazia apresentações com a minha clown, que é a Doçura. Inclusive, parte dessas fotos... Ah, eu não te passei a foto da Doçura. Depois a gente coloca. Eu passei a foto, não da Doçura com a roupa dela, porque a Doçura ela é bem caricata. Ela tem um chapéu preto, um vestido preto de bolinha. Se você quiser passar agora, pode passar. Essa roupa... Ah, tá. Peraí. Tá. Essa roupa que ela tá agora é uma roupa mais informal ali, entendeu? É da Doçura mais... Vou compartilhar aqui, peraí. Vou compartilhar. Então, eu ia fazendo esses trabalhos aqui, né? E paralelamente trabalhando com a parte de eventos e tal. E depois começou essa questão da comunicação. E a parte da produção de conteúdo veio com a pandemia. Aí. E eu também escrevo poesias, textos que eu gosto de fazer reflexão. Isso daí foi uma ação que a gente fez com o pessoal da Ordem dos Demolei. Meu irmão faz parte dos Demolei, que é um segmento ali da maçonaria, e que também tem esse objetivo de ajudar, né? De auxiliar, de estar ali gerando valor para o próximo, né? Gerando esse lado positivo para o próximo. Agregando valores e desenvolvendo. Sim, agregando valores e desenvolvendo. As diversas virtudes do ser humano. Não é? Sim. Eu acho bom falar sobre isso, sobre as diversas virtudes, porque às vezes a gente acha que é apenas um fator. Eu tenho uma resposta tradicional, basicamente, para todas as perguntas. O depende. E eu aprendi isso no direito. Porque as perguntas, elas não têm uma resposta específica. Tudo depende. E quando a gente olha para o ser humano, não tem como a gente dar também uma resposta única. Porque o ser humano ele é tão amplo, né? São tantas as particularidades, então... É complexo. Sim. Quando a gente fala sobre esse trabalho, por exemplo, até de assistência e tal, a gente está falando de uma maneira global, né? Você não assiste apenas de uma forma material. Você... Por exemplo, nesse trabalho, com crianças, sobretudo, você vê que é tanta coisa envolvida, são tantos sentimentos que despertam ali, e isso que é o incrível, né? É você saber que você consegue tocar no sentimento do outro. E é por isso que eu gosto tanto da minha profissão raiz, da profissão que me escolheu, porque não fui eu que escolhi ser atriz. Entendi. A atriz que me escolheu, a arte que me escolheu. E eu percebo que teve um período que eu fiquei muito afastada dela e foi um período muito desafiador. Eu senti que eu estava assim, bem distante da minha essência, sabe? São aqueles chamados, né? Eu acho que a gente consegue sentir quando você está longe de quem você é, de quem você veio, né? Do papel que você veio desempenhar. Eu acredito muito nisso. Eu não acredito que existe um destino, mas você vem com uma missão para você fazer aqui. Então, eu sinto isso, sabe? Que a atuação... com certeza. Nessa aqui, a Albinha tá ali, ó. A Albinha tá aí, claro. A Albinha tá toda poderosa aí. Toda poderosa lá no meio. Esse daí foi um trabalho também com a Ordem Demolei, em que a gente foi no lar, que é assistido, né, pela Sociedade São Vicente de Paulo. Eu tô vendo lá. Isso, eu tô vendo o símbolo lá. Sociedade São Vicente. Que é um lar de idosos. E
Mais para frente a gente vai entrar um pouco nesse aspecto e daí eu falo sobre a sociedade e tal. Ok, deixa eu tirar aqui. Ótimo. Vamos lá. Larissa, conte-nos agora quais são seus canais nas redes sociais, seus perfis, para que aqueles que queiram conhecer mais sobre o seu trabalho possam acessar. Maravilha. Bom, eu tenho o Instagram, que é o que eu mais estou utilizando no momento, que é o @eularissanovaes. O Facebook, né? Esse daqui é Larissa Novaes com I. Tenho também o canal no YouTube, que é Larissa Novaes, e consegue achar o domínio também, colocando o @eularissanovaes. E um perfil onde eu escrevo também, que se chama Ateliari, que é @ateliari, com 2 L's e I, _. E ali é o meu ateliê de criações artísticas. Esse até também está um pouco parado, porque eu acabei focando muito ali no aspecto do talk show, de entrevistar as pessoas. Então, me envolvi muito ali com o Desenrolando, né? Se chama Desenrolando com Larissa Novaes. Onde eu também levo as pessoas ali para falarem sobre temas que vão agregar, né? Temas, assim, ainda mais nesse período de pandemia, né? Que a gente precisa estar bem consigo, né? Um momento, assim, muito desafiador. Eu passei por isso, estou passando fases, né? Eu acho que todo mundo tá meio ali. E aí, isso também foi uma válvula, sabe? Gerar conteúdo, gerar coisas que vão agregar para as pessoas. Então, são esses canais. A Albinha está falando aqui, ela é cerimonialista também. Sim, sim. Já apresentei alguns eventos aqui no Rio, já fiz um trabalho também de preparação na parte de apresentação pessoal, de postura e tal, com a brigada de barmans do Copacabana Palace. Então, também internamente, assim, eu desenvolvo esse trabalho, porque a comunicação, ela é isso, ela não é apenas eu estar aqui falando com você. A comunicação, ela envolve algo muito mais global, né? No aspecto da sua postura, do seu gesto, da forma que você fala. A comunicação é mais o como você fala do que o que você fala. Inclusive, Larissa, os fatores externos também influenciam, né? Influenciam. Influenciam completamente. E é por isso que entra o se conhecer, né? Eu acho que tudo parte desse autoconhecimento. Existe também algo muito... Ficou muito clichê essa questão do autoconhecimento. Mas o autoconhecimento, ele é um voltar a si. É um voltar a ser você antes de todas essas camadas que você foi se colocando, ou que a sociedade foi se colocando. E aí você, às vezes, se percebe muito longe. Então, esses fatores externos, eles influenciam sim. Mas quando você se autoconhece, você consegue perceber o que faz sentido ou não para você e como também que você pode ter um jogo de cintura com aqueles fatores externos, que podem ser vários fatores externos. Então, para você se comunicar bem, você precisa se conhecer. E, claro, esse processo de autoconhecimento, ele é constante, né? O se conhecer, você vai falecer, você vai perceber, tipo assim, cara, não. Aí a mania, tá vendo? Eu já peguei um negócio do carioca de falar cara. Ficar de olho nisso. Isso, por exemplo, a gente tá numa conversa informal, então, ok, é possível falar, mas numa conversa formal não é muito legal. Mas voltando para esse aspecto, então, quando eu me autoconheço, eu consigo ter essa segurança para falar. E esse domínio também dos fatores externos. Entendi. Um amigo meu, Adelino, presente. Opa, Oi, boa Adelino. Noite, Adelino. Boa noite. A Xênia. Oi, produção. É porque a gente se chama de produção. Entendi. Na época em que eu Alba fazia está dizendo que tem pessoas que não estão conseguindo acessar o link para entrar no live. Alba, fala com elas para acessarem o meu perfil naquele link, né, que eu te mostrei lá da arte de divulgação. O meu perfil ele é público do Facebook. Então, qualquer um que acessar o meu perfil no Facebook, não é? Vai conseguir estar conectado conosco aqui. Vai estar vindo lá a transmissão. Tá bom? Xênia Pinheiro mandou aí novamente. Parabéns pelo dia de hoje, amiga.
Ah, é porque é o dia dos comunicadores, o dia da comunicação. Ah, parabéns, então, Larissa. Viu? Obrigada. Sucesso, vitória, muita comunicação, Muita comunicação, muitos trabalhos, muitos muita trabalhos. transformação. Carol Nascimento, que é outra artista aqui da cidade, tá? Uma grande cantora com uma voz surpreendente. Estive com ela no estúdio dela. É uma artista, sim, de primeira. E ela é fã, sabe de quem, Larissa? Do Do Eduardo Vitor Léo? Costa. Do Eduardo Do Eduardo Costa? Costa. Isso. Carol, prazer. Depois eu vou adicionar você aí nos amigos. E parabéns Adiciona, desde já. adiciona ela, Carol, Larissa. Entrosem, troquem experiências, troquem figurinhas. Essa menina é de ouro, viu? Maravilhosa. Muito Esses especial. contatos são bons, essas redes são boas. Isso. Olha lá, Xênia. Oi, produção, de novo. Dia do comunicador. Ótimo. A Carol, muito obrigada. E, de novo, Carol, prazer meu. Viu? Você se adicione aí. Albinha, dando parabéns para todos os comunicadores. Obrigado, Alba. Aí, dando parabéns para a filhota e para todos os demais. Vamos lá, então. Grande sonho da Larissa que pretende realizar nas suas áreas de atuação. Eu tenho um propósito de inspirar e transformar. Então, quando eu olho para todas essas áreas, eu vejo esse propósito em comum. Em todas elas, até quando eu trabalhava, por exemplo, no cartório, na época em que eu fazia direito. Eu acho que quando você inspira, você consegue plantar uma semente no outro. E aquela semente, ela vai ficar ali, né? E aquela semente, ela tem toda essa potencialidade de se desenvolver. Então, ela vai gerar uma transformação no outro. Então, esse é o meu grande sonho, o meu grande propósito na atuação, na comunicação, na produção, na escrita. E eu acho que quando você consegue acessar essa inspiração e essa transformação, você consegue se perceber cada vez mais livre e cada vez mais leve, né? E essa leveza, ela é muito necessária, né? Para gente seguir e para a gente perceber a vida através de um aspecto da criação, através de um aspecto em que você é aquele criador daquela realidade, né? Por mais que existam circunstâncias externas, quando você tem essa semente, você consegue perceber muito melhor a vida de uma forma global. Bom, eu acho que deu uma travada. Travou, Diogo? O Diogo travou para mim. Estão vendo aqui? Vocês estão me vendo? Eu não consigo. Ah, tá aqui. Epa. Estou me ouvindo aqui, ó. Voltou! Larissa. Voltou! Aqui, então, como é que é você ter um grande propósito? De inspirar e transformar. Ótimo. Será que ficou picado isso? Eu acho que ele falou, né? É porque interrompeu daí. Aí você pode retomar daí e continuar. Sim, tá. O propósito de inspirar e transformar. Porque quando você... A inspiração, ela é essa semente que você coloca no outro. E aí a inspiração, ela te dá o poder de refletir. E quando você reflete, você tem o poder de transformar. De transformar a si e de transformar também o outro. De ajudar o outro a se transformar e também transformar a realidade, né? Para uma realidade em que você consiga viver em condições de igualdade, que você consiga viver de modo a respeitar o outro, a entender o outro. Então, são esses dois pontos principais, inspirar e transformar. Ótimo. Olha lá, a Alba falando, ó, Albinha, Carol é uma fofa, assisti a live. A Carol, que eu te disse, é artista daqui, do Cerro. Xênia Pinheiro, amiga inteligente, que orgulho. Obrigada. Carol, muito obrigada. Recíproca brincadeira.
O que a Larissa Novaes nunca poderia deixar de falar nessa nossa live? Da questão das crianças e da semente. Eu faço uma relação muito grande em sempre olhar a causa das coisas. E quando eu falo da semente, a semente ela é aquela potência, né? Ela é aquele estágio inicial. Então, para você criar algo, para você desenvolver algo, você precisa plantar uma semente primeiro. Nada surge do nada, né? Não. Então, você pega aquela semente e você primeiro prepara a terra para receber aquela semente, você planta a semente, você precisa cuidar daquela semente, para que aquela semente ela gere frutos, para que aquela semente ela se transforme primeiro numa planta, numa árvore, e aí ela vai gerar toda aquela vida, ela vai criar as folhas, ela vai criar os frutos. Então, existe um olhar muito específico para a semente, né? E qual é a relação da semente com a criança? Exatamente essa, porque a criança ela é aquela semente, né? E o que a gente planta na criança vai florescer de alguma maneira. E olhando para a minha vida, né, e esse aspecto, por exemplo, eu já fui professora também de inglês, isso foi um ponto que faltou eu falar, e eu dava aula para crianças. E ali eu via a importância de você ser consciente com uma criança, né? Que tudo que você coloca para ela, tudo que você passa para ela vai aprender de alguma maneira. Então, que a gente passe e que ensine coisas boas para as crianças, que a gente incentive, que a gente desenvolva o potencial delas e não que sejamos aquela fonte que vai podar a criança ou que vai maltratar a criança de alguma forma. Porque as crianças, elas são essa semente, né? Então, vamos regar, vamos cuidar dessa semente para que a gente possa realmente ter, de fato, algo diferente na vida e algo diferente no mundo. Olha o que o Filipinho está dizendo aí. Admirado pela sabedoria da Larissa. Puxou a mãe. Albinha inspiradora. Obrigada, Filipinho. Que prazer, obrigada. Eu fico muito, muito grata e emocionada também. E a mamãe coruja já agradeceu. Obrigada pelo carinho sempre, amigo Filipinho. Ai, minha mãe é muito engraçada. Vamos lá. Mensagem de incentivo, então, já que você falou delas, Larissa, agora você vai incentivá-las, as crianças e os jovens que nos assistem, para que nunca desistam do seu sonho, ou as que irão assistir ainda. Sim, a única pessoa que... Você já é uma fonte de inspiração, né, nisso? Então, para você que não gracinha. falar. Obrigada. A única pessoa que pode parar o seu sonho é você mesma. Então, o que eu falaria para você, criança, para você, adolescente que está aqui me assistindo, acredite em você sempre, em qualquer circunstância, em qualquer modo, sabe? Quando a gente acredita em si, quando a gente tem essa força com a gente, nada do que é externo pode abalar a gente, né? E a gente sabe que a gente vive num país que não tem, por exemplo, muita inteligência emocional, que não tem um cuidado consciente com as crianças. Então, é difícil quando você percebe, às vezes, falta de apoio, né? Uma falta de auxílio, mas quando você acredita em quem você essas circunstâncias externas, elas vão passar a ser desafio, sabe? Elas não vão ser um impeditivo. E aí, ao longo do processo, você vai encontrar, sim, pessoas que vão poder também te auxiliar. Então, o ponto principal é não desista de você. Acredite em quem você é. Acredite no que você quer. Acredite no que a sua essência pede para você. E se você não conseguir o apoio das pessoas que você às vezes mais queria, que você mais esperava, você pode ter certeza que existe sim um Criador, um Deus que olha por você e que ele vai colocar pessoas que vão te auxiliar no seu processo. E não queira que aconteça no seu tempo. Espere que o tempo em que você estiver frutificando e florescendo, ele vai chegar. Então acredite sempre, sempre, sempre em você. Essa é a minha mensagem para as crianças e para os adolescentes. Nossa. Aí. Você deixa a gente sem palavra, hein? Que menina. Obrigada.
Isso daí são aprendizados, Diogo. Eu falo, a vida, ela te dá coisas e você escolhe se você quer ser refém daquilo ou se você quer ser uma pessoa que vai transformar a sua vida e a sua realidade. É difícil? É difícil. É difícil quando você passa por uma situação desafiadora, você decidir se tornar uma pessoa diferente daquela situação que você está vivendo. Mas você consegue, sabe? Você vai enfrentar todas as suas sombras internas, todas as dificuldades externas, mas quando o seu objetivo ele é muito bem estabelecido para você, você sabe que aquilo é apenas aquela maré forte que está acontecendo, mas você vai continuar seguindo, independentemente do que estiver acontecendo. É igual a filosofia do rio, né? Que encontra as pedras, não é assim? A água do rio, ela encontra as pedras. Mas aí o que ela faz? Ela desvia e segue seu rumo, segue seu objetivo. Não, sem palavras. É você que escolhe se você quer abraçar aquela pedra e parar naquela pedra ou desviar. Você tem esse poder. Aí o Filipinho colocou admirado, meu Deus. Aí tá admirado. Obrigada. Sheila Pinheiro, amém, amiga. Tava quase desistindo. Ó, tá vendo? Você é fonte de inspiração. Você é fonte de inspiração para a sua comunicação. Para todos nós. O doutor Tiago, que maravilha, Larissa. Lá de Lisboa. Tá? Obrigada, Edson Tiago. Albin, um dos valores que passei para a Larissa foi a fé em Deus. Você falou também sobre, importante, a religiosidade, a espirituosidade, né? As crianças devem ter esse norte também, os jovens. Sim. Maximiliano Vivalba, Monte de Palmeiras. Direto da Argentina, Diogo. Direto da Argentina? Uhum. Que ótimo. Essa live está muito internacional. Está muito internacional, tá vendo? Nós estamos a nível internacional. Pode ir em pé, amor. Aqui. É verdade, Larissa, que com 9 anos de idade, você pediu sua mãe para comprar um quadro e giz para ajudar os alunos que tinham dificuldade na escola? Isso em Macapá. Em Macapá. E em Minas Gerais, como foi sua atuação na Sociedade São Vicente de Paulo? Qual foi a influência do seu avô, pai de sua mãe nisso? E sobre seu carinho e constante visita aos idosos do asilo em Prata, em Uberlândia. Conte-nos sobre esses momentos. Sim, essa passagem de Macapá foi justamente quando eu comecei a ver... Por exemplo, Macapá, na época, era muito diferente. Então, a gente estudava história do Amapá, geografia do Amapá, era tudo voltado para o Amapá. E aí, eu comecei a assistir o Telecurso 2000, que era... Eu não sei se hoje em dia ainda passa, mas eram, né, várias aulas ali, português, química, enfim. E percebendo que eu tinha algumas dificuldades em aprender coisas e vendo também na turma do meu irmão que as crianças não conseguiam entender certas coisas, eu decidi, eu falei, mãe, eu quero ajudar nessas crianças aqui. E aí eu era uma mini professora dando aula para crianças, né? Porque basicamente eu era uma criança dando aula ali para criança, então eu ajudava nisso. Eu percebia, por exemplo, essa dificuldade de português, de matemática e etc., e ia ajudando com aquilo que eu já sabia, né? Com o que eu pudesse contribuir de alguma maneira. E em relação à questão da Sociedade de São Vicente de Paulo, o meu avô foi uma figura muito importante na minha vida. Muito. Esse meu senso de olhar para o outro vem do meu avô. Meu avô era uma pessoa de um coração, assim, gigantesco. E uma das coisas que eu sinto muita falta era de ter vivido com ele. Né? Eu vivi com meu avô basicamente 1 ano só, depois que a gente voltou de Macapá para Minas, então... Mas durante esse 1 ano, eu aprendi muitas coisas com ele, e quando a gente estava em Macapá, ele falava comigo, a voz dele me dava força, sabe? Então, ele me fez aprender muito sobre isso, sobre o olhar para o outro, sobre o ser uma pessoa boa para também ajudar o outro. Então, meu avô é essa fonte, assim, imensurável de inspiração e de querer gerar transformação
e inspiração na vida do outro, né? Que é aquilo que a gente falou ali atrás. E na sociedade, eu comecei a desenvolver esse trabalho com idosos, né? De estar ali, de estar conversando, dançando, né? De poder parar e olhar para aquela pessoa e ver quanta vida tem dentro dela, né? Quanto ensinamento, quanta sabedoria. E eles amavam aquilo, sabe? Às vezes, uma pessoa apenas precisa ser ouvida, né? Precisa você parar ali e ouvir aquela pessoa. E os idosos, eles têm essa necessidade, sabe? De perceberem que eles são, sim, úteis, apesar da idade, porque muitos se sentem inúteis, né? Como se eles tivessem parado a vida, mas não é. Então, aquele trabalho me auxiliava a fazer isso, a ter esse contato, sabe? E assim, Larissa, eu vejo que eu também visito os lares idosos, né? Eu gosto muito disso também. Em todas as cidades que eu estive, eu vejo que eles são muito carentes, porque na maioria das vezes eles estão ali e nunca, acreditem, algum parente deixou lá e não vai, não visita, não sabe como que tá, quais são as necessidades. Necessidade que eu falo não é só necessidade material, necessidade de algo, de dinheiro, não é isso. É necessidade de presença mesmo, de dialogar com eles, de uma palavra ali, de um conforto, de um alento. Eles ficam super carentes, não é mesmo? Você teve essa sensação nesse contato com eles? Eu lembro de um caso em específico que um senhor, isso no Prata, ele tinha vários filhos, eu acho que tipo uns 10 filhos. E daí, uma vez eu cheguei, e ele sempre foi muito alegre. Ele tinha basicamente acabado de entrar ali e ele era alegre. Aí, de repente, eu cheguei uma vez, sei lá, uns 3 meses depois, e olhei para ele, ele tava tão, sabe, tão para baixo, tão triste. E aí eu perguntei para ele o que era, né? E ele falou: ninguém vem me ver. Eu tenho não sei quantos filhos, não sei quantos netos, ninguém vem me ver. E aí aquilo fez ele adoecer, sabe? Então, é necessário a gente olhar para a questão da responsabilidade afetiva e saber o quanto a nossa ação ou a nossa omissão interfere na vida da pessoa, sabe? Porque não é... É claro que o material, sim, ele conta muito, quando o aspecto material ele não está muito bem, ele vai te gerar, sim, muito caos dentro de si, mas o mais importante é você olhar para isso, para esse aspecto da emoção, do sentimento, né? Que é isso que... Nós somos isso. Sim, né? Perfeito. Nós somos isso. Natanael Souto, presente, grande amigo. Oi, Natanael. Isso. É mineiro como nós, porém mora em Brasília, tá? Grande amigo. Muito honrado com sua presença, Natanael. E estamos aqui com a Larissa Novaes, de uma sabedoria extraordinária. Ela está um patamar, ou vários patamares, acima. A gente tem muito a aprender com ela. Viu? Que lindo. Obrigada, fico honrada. Mas... Ai, a mamãe lá, ele nos ensinou valores de generosidade. Eu acho que ela está falando do meu avô. Do seu avô, que é pai justamente. Da minha mãe. Um grande homem de coração enorme, igual você falou. O Filipinho, aí presente também. A sua mãe, aos sábados, nossa casa virava uma sala de aula. É mesmo, Larissa? Isso na época lá de Macapá, né? Quando eu dava aula para as crianças. Aí era aos sábados que eu dava aula. Ah, ótimo. Natanael está falando assim, ó, sou um eterno aprendiz. Sim, Natanael. É o Sócrates, né? Grande filósofo, estudioso lá da antiguidade, ele já dizia, né? Só sei que nada sei. Só sei que nada sei. E a gente não sabe de nada. Uma coisa que nós temos que ter certeza, e que a gente está falando aqui a todo momento, você falou, eu senti, você fez, nós sentimos isso muito profundamente. A gente sabe que nós não podemos passar em vão aqui. Nossa passagem tem que ser olhando o outro como um igual a mim. Ele é feito da mesma matéria que eu, Larissa.
E eu gosto muito, né? Eu lembro quando eu era criança, eu ficava vendo lá o doutor Enéas Carneiro, em Uhum. suas peripécias lá, né? Aquele seu jeito lá, né? Meu nome é Enéas. E eu Uhum. achava aquilo caricato, o mundo da criança. E só depois eu fui ver quem que era aquela pessoa e que os valores que ele dizia são os valores mais lindos, não é? Eu lembro dele falando, por exemplo, a diferença de um astrofísico, que é aquele que estuda o interior das estrelas, de uma pessoa que limpa o chão, não desmerecendo um ou outro. Não é isso, tá? É Uhum. apenas a diferença é apenas de informação. O que limpa o chão, talvez aprendeu pouco, mas ele é tão essencial e tão fundamental quanto o astrofísico, tá certo? E Sim. todos somos feitos da mesma matéria. Nós temos que tratar o outro como um igual a mim, independente de qualquer coisa, independente de credo, de cor, de raça, de só quando a humanidade ela atingir esse nível é que com certeza nós teremos um outro patamar de vida. Nós teremos talvez, não vou dizer 100%, mas a desigualdade ela vai praticamente não ser perceptível. Quando nós vemos o outro como igual, Larissa. Quando nós amarmos o outro profundamente. O Uhum. primeiro mandamento de Cristo, amar o outro como a mim mesmo. Amar o outro como a mim mesmo. É amor, é amar. Muitas pessoas escutam isso, acham que é muito simples. Não, Uhum. sim, é simples, mas nós devemos chegar lá, exercer isso, amar o outro, não é? E você já faz isso desde criança, que coisa linda, de pegar lá os alunos que têm mais dificuldade, levar para casa, para aprender em casa, estar lá com os idosos, nos lares de idosos, não é? É, Escutando. eu acho que é o pensar como eu gostaria que agissem comigo, né? Então, quando eu Justo. fazia isso, por exemplo, com as crianças, eu fazia porque eu queria que alguém tivesse também me ajudando de alguma maneira a enfrentar as minhas dificuldades, né? Perfeito. Quando eu ia ouvir os idosos, é porque eu também queria que alguém me ouvisse. Então, quando eu dou, né, isso, esse receber ele acaba sendo, ele acaba vindo de alguma maneira, Perfeito. né? E eu acho que sim, a gente perceber que o outro ele é diferente, mas ele é igual no aspecto de ele é uma pessoa que tem os desafios dele, assim como eu. Ele é uma pessoa que tem todos os sentimentos e as emoções dele, assim como eu. Então, quando Ótimo. eu olho para isso, eu consigo estabelecer essa relação de igualdade, sabendo que o outro é diferente, mas que nesse aspecto do sentir e de todas as coisas que são inerentes ao ser humano, ele é igual a mim. Ele tem os mesmos desafios internos, ele tem as mesmas questões para lidar, assim como eu. Pode ser que numa proporção maior ou menor, mas ele também tem. Perfeito. Aí o Filipinho, somos, padrinho, nós somos eterno aprendiz. Ele está dizendo para o Uhum, sim, Natanael, sim. somos, padrinho. Aí, e a Alba, igualdade e respeito. Perfeito. Larissa, agora, você vê lá o que eu coloquei para você, né? Sim, eu vi. Já Ó, que você é escritora, irei te fazer um pedido, que faça a leitura de um poema, aqui para todos nós nessa noite, que seja de sua autoria ou de algum outro autor. Fique à vontade para nos encantar nessa noite. bom, eu escolhi dois. Eu escolhi um meu e escolhi um poema que eu acho lindo e que eu uso muito na minha vida. E que quando eu vi esse poema, eu falei, bom, é isso, é sobre a imutabilidade das coisas. É um poema do Carlos Castaneda, que é um poeta do Peru, e ele fala sobre a questão dos caminhos. E daí ele diz: um caminho é só um caminho, e não há desrespeito a si ou ao outro em abandoná-lo, se é isto que o coração nos diz. Examine cada caminho com muito cuidado e deliberação. Tente-o muitas vezes, tanto quanto achar necessário. Só então, sozinho, pergunte para você:
esse caminho tem coração? Se tem, o caminho é bom. Se não tem, ele não lhe serve. Um caminho é só um caminho. Nossa, maravilha. Ele é maravilhoso, porque a gente escolhe coisas na vida. E às vezes a gente escolhe coisas tão distante do que a verdade do nosso coração fala pra gente. Então, quando a gente percebe que a gente tá num caminho e você às vezes tem dúvidas sobre ele, é olhar para si, olhar para o seu coração e para ver o que ele diz para você. Sabe o que o seu coração tá dizendo? O que ele quer dizer para você? Não, eu vou ler agora, porque eu tô lendo um livro chamado Mulheres que Correm com os Lobos. E que ela fala. Eu li hoje uma parte falando sobre o coração. Ótimo. E daí ele fala aqui, ó. O coração simboliza a essência. O coração é um dos poucos órgãos essenciais à vida dos seres humanos e dos animais. Retire-se um rim e o ser humano sobrevive. Retire-se ainda as duas pernas, a vesícula, um pulmão, um braço e o baço. O ser humano vive. Talvez não muito bem, mas continua com vida. Eliminem-se certas funções cerebrais e o ser humano ainda vive. Agora, retire-se o coração e a pessoa se vai no mesmo instante. Nossa. Isso mesmo. É uma questão biológica? É. Mas está muito correlacionada a muitas outras questões e funções nossas. Então, olhar para esse aspecto do coração traz essa certeza, né? Traz essa certidão sobre você. Então, se o seu caminho não tiver mais fazendo sentido, você tem a possibilidade de trocar. É claro que existem todas as outras coisas envolvidas com aquilo, sim, mas tem que fazer sentido para você. E é lembrar que um caminho é só um caminho. Você pode mudar aquele caminho. Sim. Lindo. Maravilhoso. Perfeito, Larissa. A Albinha pode falar. A Albinha está falando assim, ó, quando ela passava na porta da escola, se algum aluno visse ela, saíam correndo na porta do portão gritando, tia Larissa. Isso era na época que eu dava aula de inglês para as crianças. Aí eu estava com 17 anos, eu dei aula dos 17 aos 18, e daí eu tinha quase 150 alunos, e dava aula para eles. Eram crianças de 3 a 12 anos. E aí alguns me acompanham até hoje, acompanham ali na rede social, e eu fico muito feliz, assim. E aí sempre que alguma coisa começa a, sei lá, me entristecer ou me fazer... Né, a gente percebe que às vezes a gente tem dúvidas, né, sobre as coisas que a gente escolhe, ou começa a duvidar de si. E daí eu olho para isso e falo, bom, eu quero que aqueles alunos tenham orgulho da pessoa que eu estou me transformando. Então, eu vou seguir, né? E eles faziam isso. Eles me viam assim, do lado de fora, e saíam correndo para abraçar, para beijar. E eu amava, porque sou completamente emotiva, sensível, canceriana. Então, venha, vamos aqui, vamos trocar carinho e amor. Eu adorava. Maravilha. E o outro era o outro poema que eu te falei, que também é sobre caminhos. Persigo-me entre caminhos e carinhos. Já não sei mais para onde levar-me-ão as curvas dos meus olhos. Busco respostas. Silencio os sons atúrdidos do meu coração. Tento encontrar vielas escancaradas nas soleiras das portas. E caminho. Entre caminhos em curva, sem direção. Que lindo. Esse foi durante um período assim meio delicado, que eu me percebi meio sem direção, assim, e aí eu olhei para aquilo e falei, bom, mas são caminhos, né? Sim. Então o importante é eu perceber esses caminhos e seguir. Doutor Tiago, lá de Lisboa, uma live que sairemos daqui transformados, com certeza. Viu? Tá indo no meu propósito, inspirar e transformar. Natanael, lá de Brasília. Eu tiro o coração, tia Larissa, para minha família e meu irmão Filipe. Forte.
Gostei. Forte. Eu tiro o coração, Tilari, para minha família e meu irmão Filipinho. Muito forte. Muito Estou forte. 1% ser humano melhor depois desta 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 live. depois dessa live, com certeza. Aí, ó, Filipinho falando. Que honra, hein? Que honra. Vamos melhorar, vamos subir porcentos. Vamos subir, com certeza. Principais hobbies da Larissa. Olha, eu adoro andar de bicicleta. Pegar a bicicleta e andar assim, ó, sem rumo, sabe? Sem caminho, ir para um lado e para o outro. E tem um hobby também muito específico que é encontrar lugares desconhecidos. Por exemplo, tem um bairro aqui no Rio que se chama Urca. E eu gosto muito de ir, né, ali para aquele bairro e tem muitas casinhas assim. E eu gosto de encontrar detalhes, perceber detalhes que eu às vezes passo muito rápido e não estou percebendo. Então, também buscar esses lugares, passar por lugares que eu ainda não passei é um dos hobbies. Estar em contato com a natureza, com certeza. Poder tirar meu tênis, minha sandália, colocar o pé na grama, na areia, ficar sentindo o vento, fechar meus olhos e perceber a existência da vida, a existência da criação e perceber que eu sou parte dessa criação e também sou toda essa criação. Gosto muito de ler, de escutar música com fone de ouvido, aquele fone, né, maior assim, e aí eu me isolo e fico escutando a música maravilhosa. Gosto de descobrir música e aí às vezes coloco música aleatória ali no Spotify, no YouTube, e de dançar e de comer chocolate. Comer chocolate também. Comer chocolate também é um hobby. Ótimo. Então, é um hobby. A Alba está dizendo aqui assim. Macapá. Eu acho que travou de novo. A gente inventava esse uma onça. Como assim, Larissa? É porque Olha lá, a gente inventava isso. Meu irmão estudava no Sesc e daí era muito longe, a gente ia a pé. Daí para poder tirar a atenção dele, né, distrair ele, a gente ficava contando história. Entendi. Aí legal. Se via um gato, aí falava, é uma onça. Via, sei lá, uma árvore, era um navio, sabe? Para entreter ele. Maria Serrati, muito bem, graça e paz. Também é uma seguidora, tá? Tá junto da gente aqui. Maria, tudo bem? O Natanael está dizendo aqui assim, você precisa conhecer a Rua do Lavradio. Sim, eu conheço, é muito linda. Tem muita história ali, é uma rua bem histórica. Uma rua aqui do Rio. Você ajuda, é uma creche em Niterói? Tá vendo? A assessora, né? A assessora tá ligada. Assessora. Eu faço um projeto, eu faço um trabalho voluntário num projeto que se chama Projeto Sempre Criança, que atende, né, crianças carentes de Niterói e de São Gonçalo, que são municípios aqui do Rio. E também tem uma outra ONG que eu ajudo, que se chama ONG Harmonicanto, que é voltada para a parte artística, né? Para música, para as crianças aprenderem canto, tocar instrumentos e tal. E, inclusive, o projeto vai fazer uma feijoada agora, no sábado, e aí a gente está envolvido nisso, na arrecadação de doações, a venda também dos ingressos para a feijoada. Ótimo. Ela está dizendo que você aprendeu inglês sozinha, lendo encartes de CDs? Porque isso é uma história bem específica. Quando a gente morava em Macapá, nós morávamos eu, minha mãe, meu irmão e o meu ex-padrasto, que é o pai do meu irmão. E daí eu queria muito aprender inglês e ele não deixava, sabe? Isso é uma história meio, né? Além, enfim. Aí ele não deixava, tipo, a gente, né? Não gostava que eu aprendesse as coisas. E daí ele não queria, tipo assim, não queria deixar eu fazer curso de inglês. E qual foi a estratégia, né? Eu pegava o encarte do CD do Roxette, que é uma banda que eu amo até hoje,
e que também foi influência, né, da minha mãe. E a minha mãe comprou um dicionário para mim de inglês, e aí eu ia lendo o encarte das músicas do Roxette e traduzindo com o dicionário. Então eu ia ali aprendendo a palavra, sabe? E depois, claro, depois ali no ensino fundamental, quando começou a ter aula de inglês, eu fui aprendendo a estrutura, fui aprendendo a questão gramatical e tal. Mas a parte principalmente ali de vocabulário foi através dos encartes de CD do Roxette. Ah, que legal. Olha, o doutor Tiago, que coincidência, ó. Nasci na Olha, rua, no Lavradio. que o Natanael falou. Que coincidência, não. Isso, coincidência, no centro do Rio. No Ela centro é do lá, Rio. lá em Lisboa, nasceu nessa rua, e o Natanael está dizendo que tem o Palácio do Lavradio, que é histórico. Sim. Né? Ô, Larissa, coisas que a Larissa odeia, detesta. Bom, eu acho, na verdade, odiar, detestar muito forte, mas eu vou falar de coisas que eu não gosto. Por exemplo, piqui. Ah, tá. O piqui. Não gosto de piqui? Eu adoro piqui no arroz. Nossa, o Eu cheiro. adoro. Vem aquele cheiro assim, que me embrulha. Não É vai mesmo, Larissa? de jeito nenhum. Piqui, nem o cheiro dele, eu Oh, passo longe. e você já viu? Você conhece, você cozinha um dele, ele incendeia a casa todinha. Exatamente. Nossa. É, E aquele cheiro fica depois, né? fica, Que fica. cheiro. Enfim. Atraso é uma coisa que eu não gosto, não lido bem com atraso. Eu sou muito pontual, assim, e percebo que isso é uma coisa que me deixa, sabe? Eu tenho percebido assim que existe uma flexibilidade e tal, mas às vezes atrasos que são muito expressivos, eu acho que Entendi, você entra na questão do respeito com o tempo do outro. entendi. Então, a parte do atraso ali, sabe, me gera Desconforto. um desconforto. Por exemplo, na hora que eu vou dormir, se tiver barulho também. Sabe quando você vai deitar e aí começa o barulho de Sim. alguém, ou do vizinho, ou alguma coisa, ou aquele mosquitinho ali passando no seu ouvido, entende? É algo que eu também não gosto. Ok. Deixa eu ver. Ronco também é uma coisa meio difícil de lidar. Ah, não. Particularidades. Enfim, acho que é isso. Entendi. O presente da Alba dos seus 15 anos foi um dicionário, Aurélio, de inglês. Foi um dicionário. Aurélio de inglês. Maximiliano Vivalba falou que pode garantir o assunto do atraso. Ele sabe. Ele sabe, ele mesmo percebeu sozinho isso. Ô, Larissa, o que encanta a Larissa? Detalhes. Detalhes, sutileza e profundidade. Uma coisa que eu gosto muito de observar, porque você tem as coisas que são. As coisas existem por si só. Você tem, sei lá, um prato de comida que você faz, mas quando você coloca um detalhe ali, aquilo muda completamente, né? Então, detalhes me encantam muito. Detalhes de qualquer coisa, de pessoas, de histórias, de músicas, né? Eu acho que essa diferença, ela é criada no detalhe. E Entendi. esse detalhe, ele leva para a sutileza. As coisas na vida são muito sutis. Quando a gente olha para essa sutileza, a gente consegue desenvolver um olhar mais sensível, um olhar de gratidão pelas coisas, de gratidão pelas pessoas, de gratidão de uma forma geral. E a profundidade também. Né? Eu acho que a gente aprende muito quando você deixa de ser raso e deixa de olhar apenas para o lado de fora das coisas e das pessoas e você olha para esse aspecto profundo. Né? É aquele ditado, né, de que mar calmo não faz bom marinheiro. Então, na profundidade eu consigo aprender, na profundidade eu consigo me conectar também ao outro. Então, são essas coisas, as 3 coisas principais: detalhe, sutileza e profundidade. Ótimo. A Alba está falando aqui.
teve enjoos na gravidez com piqui, por isso ela não gosta de piqui. Eu não te Nossa, eu não perguntei sabia o motivo. disso. Isso é uma novidade para mim. Aí, tá Tá vendo? falando. Então, por isso, Tudo tem causa. surgiu. O Natanael tá dizendo aqui assim, ó, convidar a Larissa para a nossa live dia 29. Dia 29 vai estar, a partir das 20 horas, né? Vai estar eu, o Natanael, o Filipinho e o Dr. Júlio César, que é psicólogo e psicanalista. Nós vamos estar falando sobre o Setembro Amarelo. Suicídios antes da pandemia, agora na pandemia, o que estamos vivendo. Fica o convite para você, verifique, Larissa, sua disponibilidade, dia 29, a partir das 20 horas, e caso tenha, você me envia essa resposta, que aí você vai se conectar conosco. Muito honrosamente, o Natanael está ali convidar, o qual o convite é extensivo, né? Meu também, seria uma honra que você estivesse conosco. Tá bom? Obrigada, agradeço, fiquei feliz. Que ótimo, obrigada. Viu? Por quê? Você já inspirou o Natanael, inspirou a mim, eu já sei o que ele viu em você, por que ele está te chamando para isso. Só para você ver o tema. Setembro Amarelo, suicídios. Antes da pandemia e agora na pandemia, que tem diversos casos. O que estamos vivendo? Porque você inspira motivação, você inspira alegria, você inspira esperança. Lembro sua amiga aí dizendo, né? Eu já estava desistindo. Você faz virar o jogo, entre aspas. Então, incrível. Tá aí o convite. Tá bom? Tá bom, obrigada, Natanael. Fiquei muito honrada. Eu falo com você, Diogo. Claro, a honra será toda nossa. É verdade, Larissa, que você até comentou, né? Mas agora diga um pouquinho mais. Isso, sobre o direito, sobre o curso de direito. O direito, ele foi basicamente algo que surgiu na minha vida, né? Através de uma escolha para começar a estudar e conseguir um trabalho melhor, né? Não era algo que eu havia escolhido fazer, não era algo que eu queria, né? Tinha aquele sonho de fazer. Mas comecei a fazer e sou muito honrada também por ele, porque eu fiz através de uma bolsa 100% integral, que foi concedida pelo ProUni, que é um programa, né, do governo federal. Então, exigia muita dedicação ali, muito estudo, um comprometimento muito grande, porque eu tinha que ter 70% de aproveitamento ali das notas. Ótimo. E de presença também. Então, assim, era estudar muito. E o direito, ele me trouxe isso, essa força, sabe? Essa postura, esse saber se posicionar, esse saber enfrentar, né, as coisas de peito aberto, com coragem. E eu sou muito grata ao direito porque eu percebo muitas coisas na minha vida que eu consigo ter uma amplitude maior de análise por causa do direito, por causa das coisas que o direito me trouxe. Então, não era, igual eu falei, não era algo que eu havia escolhido fazer, mas que eu comecei a fazer, então eu escolhi fazer direito, né? Direito não o curso, mas escolhi fazer bem feito essa faculdade. E fazer a prova da OAB, passar na OAB, fiquei ao longo de quase 2 anos com a OAB e pegando algumas coisas, né, paralelas. E no momento eu não estou exercendo, mas o direito sempre volta na minha vida, então eu sei que ele tem um caso de amor muito grande comigo. Sempre está aí, sempre está na minha vida. Sempre está aí. Ótimo. E o direito, Larissa, só fazendo um complemento aqui. A sua assessora já falou que sua agenda nesse dia está tranquila. Então pode aceitar. Viu? Como? Nem eu sei da agenda. Essa assessora. Natanael. É engraçada. É demais. E coruja demais também. Natanael está aí mandando uma reverência. Larissa, agora diga-nos o que a humanidade está mais necessitada.
do que? Bom, eu não acho que seja apenas uma única coisa. Eu, analisando, né, e pensando sobre a forma que a gente vive, eu concluí que a gente precisa muito de empatia, compaixão e amor. E eles seguem essa ordem, porque a empatia, ela é diferente do amor. A empatia é quando você consegue se colocar no lugar do outro. Já eu falei amor, né? Falei, não, a empatia é diferente da compaixão. A empatia é quando você consegue se colocar no lugar do outro. Ótimo. Já a compaixão é quando você faz ações, é quando você ajuda a amenizar o sofrimento do outro. Então, isso volta naquilo que a gente estava falando sobre o ser humano ele ser uma totalidade e sobre a questão da igualdade. Então, quando eu ocupo esse lugar empático, eu consigo olhar para aquilo e pensar, bom, se fosse comigo, como que eu gostaria de agir? Como que eu gostaria que agissem comigo? E aí, quando eu olho para o aspecto da compaixão, eu percebo que eu tenho o poder de ajudar o outro. Né? Você se colocar nesse lugar da compaixão, você quer gerar um amparo para aquela pessoa. Não necessariamente o amparo que você puder oferecer, emocional, espiritual, financeiro, enfim. Mas você quer reduzir aquele sofrimento do outro através da compaixão. E tudo isso nos leva para o amor, né? Que é essa fonte primária de todas as coisas. Então, quando eu sou empático com o outro, quando eu tenho compaixão pelo outro, eu consigo compreender aquele outro e desenvolver um amor por ele e pela vida dele, né? E pela vida em si. Então, eu coloco esses três como os três principais pilares. E eles são... Um está muito interligado ao outro também, porque quando você é empático, você também tem respeito, você se coloca numa posição de igualdade com aquela outra pessoa. Já a compaixão, ela te liga no aspecto do sentimental, do emocional, que é aquilo que a gente é feito, né? São as emoções que desestabilizam a gente. Não são os pensamentos existem, mas é a emoção que te desestabiliza de alguma forma. E daí até entra no aspecto do Setembro Amarelo, né? É um ato emocional, não é algo que você pensa. É a emoção que dá força para o seu pensamento. Então, no lugar da compaixão, a gente entra nisso, que é o aspecto principal do ser humano. E que leva, consequentemente, ao amor. Sim, ótimo. Larissa, quais são os seus agradecimentos finais, suas considerações finais? Fique à vontade aí para dizer estão conectados aí conosco. Tá. Bom, muito obrigada a cada um de vocês que esteve aqui assistindo. Primeiro, Diogo, muito obrigada pelo convite. Foi muito especial estar aqui. A gente sempre consegue agregar, né, a vida do outro quando a gente sai de si e olha para essa causa maior, né? Porque problemas existem, os desafios existem, e quando você consegue olhar para esse outro, você tem esse engajamento e essa transformação. Então, muito obrigada a minha mãe, a Alba, muito obrigada, Max, por ter assistido, muito obrigada, Maria, muito obrigada, Natanael, muito obrigada a todos que estiveram aqui. Como é que é o nome do advogado de Lisboa, do doutor de Lisboa? Filipinho, muito obrigada também. Peraí, o doutor Tiago. Doutor Tiago, muito obrigada. E se eu puder também agregar de alguma outra forma para vocês, compartilhem a live, que com certeza vai ser uma live muito positiva para a humanidade, para a posteridade. E, Diogo, parabéns por essa iniciativa, que é isso, é gerar inspiração e transformação na nossa própria vida e na vida do outro, que aí a gente consegue olhar para essa totalidade e criar, né, momentos melhores, momentos mais intensos e que marquem a vida de modo positivo e construtivo. Eu que agradeço imensamente sua disponibilidade, tá bom, Larissa? O Valmor Romano está aqui presente também. Oi, Valmor, tudo bem? Boa noite. Isso, cheguei tarde, mas amanhã vou olhar na íntegra. Ele é parapsicólogo, terapeuta holístico, tá? Tem uma... Eu gosto dessa parte holística. Dia 23 vai estar eu, ele
o Filipinho e a Bárbara Cristal, uma jornalista lá de São Paulo. E vamos falar, mais uma vez, sobre cuidado com a saúde da mente. Tá? Vai ser uma live muito, muito rica, muito cheia de informação, e com um tema também muito caro na atualidade da pandemia, né? Que é a saúde da mente. O doutor Tiago está dizendo, parabéns, Larissa, e meu amigo Diogo, sensacional. Aí decorou, direto de Lisboa. Obrigada. Fico muito feliz, muito honrada. Que é um país lindo, por sinal, né, Larissa? Portugal. Larissa Alba, entrevista o Diogo na sua... Ah, tá. Ela para eu te entrevistar. Isso, nós vamos combinar. Vamos, agora, aí nós vamos voltar à regra, né? Que é você entrevistando. Eu vou ser seu entrevistado. Sim. Ai. Produção também. Obrigada, produção. Xênia. Produção está aí falando, ó, parabéns. Obrigada também por ter assistido. Então, Larissa, em nome de todos que estão aqui presentes nessa live e aos que irão se conectar ainda para assisti-la, gostaria de agradecer pela total disponibilidade de estar aqui gratuitamente conosco, dizendo sobre sua vida, suas realizações, seus sonhos e o quanto é exemplo para todos e tantos que nos veem. Foi espetacular, imensurável gratidão, abraços a todos, tá? Excelente noite e excelente semana. Tchau, tchau. Obrigada. Viu? Até a próxima. Tchau, pessoal. Até mais. Até a próxima.